A palavra de Deus. E aí o Senhor, então, por amor a Israel, Ele punia. Ele deixava o inimigo, às vezes, vir até eles. E a palavra de Deus diz algo tremendo lá em João 10, que o inimigo veio, senão para matar, roubar e destruir. E aqui estava sendo assim na vida dos israelitas, do povo de Israel. Eles fizeram, como nós vimos aqui no início, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Olha só. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E o Senhor, Ele, por amor, amados, por amor àquele povo, para ensinar, para corrigir eles. E a Bíblia diz assim que o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama. Se Ele corrige, é porque Ele ama. Então, ainda trazendo para os dias de hoje, nós podemos considerar que nós somos o Israel de Deus. Amém. E aí, hoje, nós podemos entender pela palavra do Senhor que muitas vezes o Senhor fala conosco através da oração, através da palavra, para muitas pessoas através de sonho, através de alguns profetas que está baseado na palavra do Senhor. Mas muitas vezes o Israel de hoje também faz o mesmo que esse Israel fazia. Desliga das coisas de Deus. E como desliga? Vai sendo às vezes aos poucos. A palavra de Deus nos ensina que nós se desviar do Senhor, a única coisa que nos faz separação, divisão entre nós e Deus, às vezes é os nossos erros, nossos pecados. Está lá em Isaías que fala isso, que a única coisa que faz divisão entre o homem e Deus é os pecados. E hoje ainda o homem está cometendo os mesmos erros que Israel cometeu lá atrás. Porque nós vemos às vezes, muitas vezes, a pessoa, ele é homem de Deus, ele está na igreja, está firme, homem de Deus, vamos falar de homem de Deus mesmo, e ele passa por algum perrengue muitas vezes. Deus está tratando, amados, Deus está lapidando, porque nós chegamos na presença de Deus como uma pedra bruta, cheia de quina, cheia de defeito, cheia de bicos. E o Senhor fala que Ele quer nos transformar em uma pedra preciosa. Só que hoje, para nós chegarmos, nós temos que entender isso, para nós chegarmos a uma pedra preciosa diante da presença de Deus, nós precisamos passar por um processo. E esse processo, quem vai trabalhar é o Espírito Santo, moldando o meu caráter, moldando o meu coração, transformando o meu interior para que eu seja o quê? Um Israel diferente. E muitas vezes nós não queremos o trabalhar de Deus. Aí você imagina uma pedra bem cheia de quina, cheia de bico, e o Senhor então vai lapidar. Aleluia! Vai lapidar. E esse lapidar às vezes dói. É o corrigir de Deus. Quando Deus corrige, Ele puxa a nossa orelha, nós falamos assim: ai, não puxa mais não, que eu não estou aguentando. Amados, deixa o Senhor puxar, porque se Ele está puxando, é para a honra e glória dEle, é para tratar, é para lapidar, é para moldar, é para melhoria. Nós todos conhecemos o que é uma aliança. É bonito uma aliança, quando você coloca no dedo. Aí você imagina quando era ainda lá minério, que a pessoa vai trabalhar naquilo lá desde o início. Vai fazer o quê? Vai lapidar, vai jogar no fogo, vai ter um processo que passa pelo fogo, aí vai para o lapidador, ele vai lapidar, trabalhar até chegar no ouro fino. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Porque muitas vezes nós ouvimos pessoas falar assim: ah, eu nem estou indo mais na igreja. Mas por que, irmão, você não está indo? Aí ele fala assim: eu acho que Deus esqueceu de mim. É justamente quando Deus foi trabalhar naquela pedra cheia de defeito, glória! E a pessoa não quis que Deus trabalhasse. Deus às vezes fala assim: filho, larga desse erro. Você tem
um costume, eu quero tirar isso de você, mas para isso eu vou ter que trabalhar no teu caráter, a pessoa não quer. Filho, você sabe o quanto eu te amo, por isso eu quero te corrigir. E muitas vezes o homem não deixa, o homem não quer. A transformação do homem precisa de um querer, ele precisa querer. Porque Deus, ele é amor, mas é justiça também. O trabalhar de Deus é perfeito, só que nós não queremos muitas vezes. O Senhor nos traz do jeito que nós somos, mas Ele não quer que nós permanecemos do jeito que nós viemos lá do mundo. E muitas pessoas, amados, pode observar isso para vocês. Se vocês for observar pessoas que às vezes veio do mundo para a casa de Deus, e ele ainda carrega uma bagagem que ele trouxe lá de fora. Isso nós precisamos jogar fora. Essas coisas nós precisamos destruir. Isso sim nós precisamos destruir. Joga fora. Não vamos carregar essa bagagem. Porque o Senhor fala assim, que as coisas velhas já se passaram. Aquilo que nós fazíamos, não vamos fazer mais. Porque a partir de que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós vamos começar a viver então novidade de vida. Vida nova, uma transformação, para nós receber uma regeneração do Senhor. Glória! E Deus, como eu disse, Deus ele é amor. Deus ele não vai invadir a nossa vida. Por isso Ele nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos querer de livre e espontânea vontade. Amém. Chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou passando por um perrengue, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma obra grande nessa situação. Eu sei que o Senhor está corrigindo, porque o Senhor me ama. Às vezes, muitas vezes passa até por uma escassez, porque é permissão de Deus para que nós possamos olhar ao longe e olhar e falar assim: Senhor, o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação, porque lá na frente tem algo melhor para mim. Amém. Tem aquela passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que fala que quando os discípulos estavam atravessando de um lado para o outro, e Jesus estava no porão do barco, e por um momento o barco estava quase afundando, e Jesus não estava nem um pouco preocupado com a situação, porque Ele tem o poder da natureza, Ele tem o poder de todas as coisas, e as pessoas ali alvoroçadas, preocupadas, e foram lá acordar Jesus. Jesus, não importa que nós perecemos. Não está vendo a situação que está acontecendo? O Senhor aí descansando? Jesus fala, levanta e fala: homens de pequena fé. Meu Deus! Olha só, amados. Mas Jesus, Ele permitiu tudo aquilo para mostrar para ele o poder que Ele tinha, o que Ele podia fazer, podia e pode fazer. Isso ainda hoje que nós possamos olhar para a palavra do Senhor, qualquer situação que nós estivermos vivendo, olhar e falar assim: não, Senhor, eu sei que o Senhor está no barco da minha vida, e se o Senhor está no barco, Ele não vai afundar, por mais difícil que seja a situação, ainda que o vento sopre o contrário, ainda que as ondas venham querendo afundar o barco, mas o Senhor está no controle, e quando o Senhor está no controle, nada de ruim vai acontecer. É só um ensino, é só um trabalhar, é só uma lapidação, é só um trabalhar no meu caráter ou na minha fé. O Senhor trabalha na nossa fé. Às vezes nós pedimos fé para o Senhor, e para ser executada a fé, Ele vai colocar numa situação que nós precisamos ser aprovado. E aí? O Senhor quer trabalhar. Muitas vezes o homem não deixa, mas o Senhor quer trabalhar. E aqui fala que aqueles midianitas, eles iam na plantação que o Israel fazia e levava tudo para eles. O que eles não podiam levar, o gado comia, os camelos comiam. Diz aqui que era tantas pessoas, que não dava para contar, nem eles e nem
os camelos deles. Versículo 5, versículo 5, porque subiam com os seus gados e tendas, vinha com gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles e nem aos seus camelos. Entrava na terra para... Está vendo? Dá para imaginar como que era? Eu já mexi com lavoura, amados. A esperança do agricultor é a colheita. E aí quando nós plantava e vinha lá umas formigas cortadeiras que arrasava a planta de milho, aí tinha que jogar uma isca, um produto lá, mas o agricultor fica chateado com aquilo, uma parte que perde. Aí você imagina que toda aquela plantação que eles faziam, agora esse ano a gente vai colher bastante, a gente vai conseguir amenizar essa situação. Os medianitas vinham com toda aquela turma e com camelos e tudo ali, bois, e arrasava com a plantação de Israel. E aí com certeza eles falavam assim: tempo perdido, trabalhamos para os medianitas, trabalhamos para os amalequitas e para o gado deles e para os camelos deles, nós estamos trabalhando para os outros. Olha só, amados, se nós for parar e imaginar, é uma situação terrível que Israel passava. E aí eles começaram então nessa situação, olha só, aí eles lembram do Criador e começaram então a clamar, buscar ao Senhor. Amados, e quando o homem de Deus, por mais ruim que esteja a situação, quando o homem de Deus ergue a cabeça e abre o seu coração para o Senhor ouve. Amém. Eles começaram a clamar, e o Senhor então ouviu aquele clamor deles, e o Senhor envia então ali profeta para falar com o povo de Israel. Versículo 8, versículo 7, só para entender melhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Está vendo? Aí o Senhor fez eles lembrar lá atrás. Se um dia você estiver passando por momentos terríveis ou difíceis, qualquer um que seja, o Senhor vai te fazer lembrar quando Ele te resgatou lá do Egito, quando Ele te resgatou da mão da servidão, porque nós era servo do mundo, e Ele nos tirou daquele, a Bíblia até fala que o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado, de um charco de lodo. O que é um charco de lodo? O lodo ele é tão liso que você não consegue firmar. Se você vai para cá, você cai. Se você vai para lá, você escorrega e cai. Você fica indeciso, não tem para onde ir. O charco de lodo é isso. Ou seja, nós remava em redor. Não, o nosso barco ficava assim, ó, nós não saíamos do lugar. Essa é a realidade, porque quando fala que o Senhor nos tirou de um charco de lodo e trouxe para o seu caminho, para a sua maravilhosa luz, é porque nós estávamos num lugar de escuridão. E o Senhor vai nos lembrar, quando, não para lembrar daquilo que nós, mas daquilo que Ele fez na minha e na sua vida. Ele nos tirou de um charco de lodo e nos trouxe para uma maravilhosa luz. Então aqui ele fez lembrar, falou assim, aquele profeta falou assim: olha, diz o Senhor que vos fez subir, tirou do Egito e vos fez subir do Egito e tirou vocês da casa da servidão, e ainda livrou vocês de todos os opressores, aquelas pessoas que vos oprimiam. Olha só, é isso que o Senhor quer para nós, que nós olhamos para Ele, oramos, clamamos a Ele, e Ele vai falar assim: sim, eu já tirei da casa da servidão, vocês estão fazendo coisas que não me agradam, mas quando vocês clamam, os meus ouvidos estão abertos, atento à oração que vocês fizerem. Glória a Deus. Está vendo? E o Senhor quer nos tirar dessa servidão, dessa escravidão.
De novo, porque às vezes nós, amados, nós às vezes ficamos apegados com tanta coisa boba nesse mundo, tanta coisa boba, que para nós parece ser tão importante. Chega um jovem até Jesus e fala assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim: conhece as Escrituras? Nossa, isso eu conheço desde criança, mas pratico todas as Escrituras desde a minha mocidade. Eu conheço Gênesis, Apocalipse, vamos falar no dia de hoje, conheço toda a Escritura. Eu tenho observado ela desde a minha mocidade. O Senhor fala assim: te falta uma coisa, olha, uma. Jovem, como eu conheço as Escrituras, isso eu vou tirar de letra, né? Diga, Jesus, vende tudo que tem, reparte aos pobres, e vem, me segue, e terás um tesouro no céu. Diz a palavra do Senhor que aquele jovem saiu aborrecido, triste, entristecido da presença de Jesus. Sabe por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Então, o que a Bíblia nos quer ensinar? Que às vezes nós começamos a pegar alguma coisa que nós não queremos largar daquilo, nós queremos aquilo para nós, para sempre, achamos que aquilo é nosso, sendo que tudo é Deus que nos deu. Nós vivemos por alguns dias sem comer, por algum pouco tempo, um período pouco sem água, alguns segundos sem ar. Mas sem Deus nós não conseguimos viver, amados, nem um segundo, momento nenhum, porque até o ar que respiramos é do Senhor. E tem pessoas que acham que ele pode viver do jeito que ele quer. Poder ele até pode, mas você pensa assim: eu vivo do jeito que eu quero, e quando o Senhor vir buscar, eu vou com ele. Aí é difícil, aí já não é correto. Aí a pessoa, como diz, está redondamente enganado. Eu vou fazer tudo o que faço e vou para o Senhor. Não. O Senhor, Ele quer que nós trabalhamos o nosso caráter, nós ajudamos Ele a moldar a nossa vida, mesmo que seja difícil, mesmo que seja dolorido. Ele quer que nós aceitamos o corrigir dele, o exortar dele. Ele quer que nós aceitamos o trabalhar dele na nossa vida. Devemos sempre lembrar disso. E aí, a palavra diz aqui que quando estava aquela situação difícil, levanta ali o filho de Joás. Falou assim: já que estão levando tudo nosso, trazendo o gado, trazendo os bois, e tudo que a colheita eles destrói, ele foi, colheu um pouco lá e veio malhar trigo no lagar. E Deus viu essa situação. Ele falou assim: esse é um homem diferente. Através dele eu quero livrar o Israel da mão dos midianitas. E chegou até dele e falou assim para ele assim: vai nessa tua força, varão valoroso. E aí falou com ele deu umas coordenadas para ele. Ele falou assim: Senhor, então como que eu vou livrar esse povo se eu sou da tribo menor, a minha família é o mais pobre, nós somos os menores? O Senhor falou assim: é através de você. E vai ali, conversa com Deus, faz uma prova com Deus ali, do velo. Senhor, se o Senhor for mesmo comigo, eu vou colocar um velo lá fora, e que só o velo esteja molhado de orvalho, e o resto da terra toda seca. E assim ele fez, colocou o velo lá, e no outro dia ele levantou, diz a Bíblia que ele levantou de madrugada, e foi lá e torceu aquele velo. Só o velo estava molhado, deu uma taça de água. E ele vira para Deus e fala assim: Senhor, não fique irado comigo, mais uma vez só, eu quero fazer a prova do velo. Mas dessa noite é o seguinte: que o velo esteja seco e toda a volta molhado de orvalho. E diz a palavra que assim o Senhor concedeu a ele, para ele ter uma certeza que Deus era com ele. Aí ele ficou mais animado, junta lá um povo de 32 mil homens. E aí Deus fala assim: não, Gideão,
É muito homem. Se você vencer esses medianitas aí com esses homens, 32 mil, vamos falar que é por tua força. O Senhor já queria mostrar para ele que quem ia vencer a batalha era o Senhor. Aleluia! E falou assim: não, manda metade do povo descer embora. Aí mandou 22 mil, ficou só 10. Deus olhou e falou assim: ainda é muito homem. E aí eu acho que Gideão deve ter ficado preocupado, né? 10 mil homens. O Senhor falou assim: agora faz o seguinte, vamos ver quais são os homens corajosos. Você vai desce até o lugar de beber água lá. Aqueles que lamber água na mão, trazer água na mão e lamber como um cachorro, esses se põe do lado. Aqueles que ajoelhar para beber a água, você põe à parte. E diz que os únicos que beberam água, lembraram, se puxaram na mão para beber, foram 300 homens. Aí o Senhor fala assim: então, é com esses 300 que você vai livrar. Glória a Deus. Está vendo? Olha aqui, versículo 6 do capítulo 7. Só para nós entender um pouquinho do que está falando. Aleluia. Versículo 5. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lember as águas com a sua língua, como as lembre o cão, esse porá à parte. Como também a todos aqueles que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixaram de joelho a beber águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. De 32 mil homens, ficou 300 homens. O Senhor falou assim: Gideão, esses são os que estão preparados, porque eles estão atentos com o que está acontecendo ao redor. Ainda hoje, amados, nós precisamos ficar atentos com o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas coisas estão acontecendo, e se nós ficarmos espiritualmente, estou dizendo, cabeça baixa, olhando para baixo, as coisas vão acontecer ao nosso redor e nós não vamos ver. E o Senhor reprova essa situação. Ele quer que nós ficamos atentos. Conforme esses 300 aqui, ó, ele puxou a água aqui e tomou na mão aqui, como o cachorro lembra a água. Aí ele falou assim: esses 300, porque dá para ver pelo reflexo, esses que abaixaram, eles não estão preocupados com a situação em volta, eles estão preocupados com o ego deles, de saciar com a água, com a situação deles. Então esse você manda cada um para a sua tenda, ou seja, hoje, cada um para a sua casa, deixa eles ir para lá. Você vai com esses 300, e diz a palavra, e as horas passam, né, Marcos? E a palavra diz que com esses 300 homens, Gideão deu ali as coordenadas, o Senhor coordenou ele, e falou assim: olha, com esses 300 homens, você vai vencer os midianitas. E diz a palavra do Senhor que com 300 homens, ele venceu os midianitas, amados. Porque o Senhor prometeu a você: eu vou livrar Israel através de você. Ele disse: não, meu povo, eu sou da tribo menor, eu sou da família mais pobre, eu sou o menor da minha casa. O Senhor não está preocupado se você é pobre, se você é rico, se você é o menor, se você não é, se a tua família é a família mais pobre. O Senhor não preocupa com isso. O que Ele te der na tua mão para você fazer, Ele garante a vitória, Ele que garante. Pastor, mas eu não, você sozinho não consegue mesmo, mas se você colocar o Senhor na frente, você vai até o final. O que as pessoas às vezes olham é essa situação. O Senhor às vezes coloca alguma coisa para a pessoa fazer: ah, mas eu não consigo. Amados, nós não conseguimos mesmo, nós sozinhos não conseguimos. Mas se nós colocar o Senhor na frente, amados, não tem fronteira. Lembra do barco que eu citei aqui? Estava quase indo a pique, estava quase afundando, as ondas quase cobriam o barco, o vento soprava ao contrário, e muitas vezes hoje o vento sopra ao contrário na nossa vida, mas nós precisamos ficar firme e olhar para o Senhor: Senhor, o meu barco está quase afundando, eu estou aqui, eu estou no controle. Enquanto eu estiver no controle,
Não se preocupe, porque lá na frente, aqui pode estar esse vira-volta das ondas querendo cobrir, ao vento soprando ao contrário, mas eu repreendo esse vento e calma a tempestade, e lá na frente vem a bonança. Ainda que a nossa vida esteja de cabeça para baixo, se nós olhar para o Senhor e falar: Senhor, a minha vida está assim, 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 mas eu creio que lá na frente tem coisa melhor para a minha vida. É isso que nós devemos olhar e ver com os olhos espirituais. Lá na frente tem coisa boa me esperando. O que é eu não sei, mas o que vem do Senhor é bom. E Gideão, ele acreditou, fez uma prova com Deus ali, e o Senhor mostrou para ele que ele estava como um Gideão, e falou assim: com esses 300 homens você livrará Israel. E assim aconteceu, irmãos. Amém? E na nossa vida não é diferente. Glória! Porque hoje nós somos o Israel de Deus. Amém, irmãos? Pastor Alberto. Pastor Diego.